Arte de correr na chuva, capítulo 20. Como cão, não compartilhei muita coisa. Não permitiram que eu ficasse no hospital para ouvir as conversas cochichadas. O diagnóstico, o prognóstico, a análise, não vi o médico de avental azul, sussurrando sobre suas preocupações, revelando os indícios que todos deveriam ter visto, desatando os mistérios do cérebro. Ninguém confiava em mim. Nunca me consultavam. Nada esperavam de mim, exceto que eu fizesse as minhas coisas do lado de fora quando era chamado, e que parasse de latir quando mandava parar de latir. Eve ficou no hospital durante muito tempo, semanas. Como Danny precisava fazer muita coisa, cuidando de mim, Zoe também visitando a Eve no hospital sempre que possível, ele decidiu que o melhor era estabelecer uma rotina funcional, em vez do nosso modo espontâneo de viver. Antes, ele e Eve de vez em quando levavam Zoe para jantar em um restaurante. Sem Eve, sempre comíamos em casa. Antes, Danny às vezes levava Zoe para tomar café em uma cafeteria. Sem Eve, o café da manhã era todo dia em casa. Os dias consistiam em uma série de eventos programados. Zoe comia um cereal enquanto Danny preparava um lanche para a escola, que continha sanduíche de banana com pasta de amendoim, num pão de farinha integral, batatinha, biscoitos e uma garrafinha de água. Danny então levava Zoe para o curso de férias na escola e ia para o trabalho. No fim do dia de trabalho, Danny pegava Zoe na colônia e voltava para casa para fazer jantar, enquanto Zoe assistia os desenhos na televisão. Depois do jantar, Danny me dava comida e levava Zoe para visitar Eve. Mais tarde, eles voltavam e Danny dava um banho em Zoe, lia uma história para ela e colocava na cama. Danny então fazia as tarefas que tinha para fazer, para pagar as contas ou discutir com a empresa de assistência médica a respeito das coberturas e prazos para pagamento. Boa parte do fim de semana era passado no hospital. Não era uma maneira muito divertida de viver, mas era eficiente. E considerando a gravidade da doença de Eve, eficiência era a melhor que poderíamos esperar. Minhas saídas eram irregulares, minhas idas ao parque de cachorros tinham acabado. Eu recebia pouca atenção, tanto de Danny quanto de Zoe, mas estava disposto a fazer aquele sacrifício para o bem-estar de Eve e para preservar a dinâmica da família. Jurei que não reclamava de jeito nenhum. Depois de 2 semanas, seguindo essa rotina, Maxwell e Trish se ofereceram para cuidar de Zoe no fim de semana para que Danny tivesse uma trégua. Disseram que ela estava com um ar doentio, que deveria tirar umas férias dos problemas. Eve concordou. Não quero ver você neste fim de semana, ela disse a ele. Pelo menos foi isso que ela contou a Zoe e a mim. Danny estava indeciso em relação a essa ideia. Eu podia jurar enquanto o via arrumar a mala de Zoe. Estava com receio de deixar Zoe ir. Porém, deixou então nós ficássemos sozinhos. E foi muito estranho. Fizemos tudo o que costumávamos fazer. Fizemos nossa caminhada, pedimos pizza na hora do almoço, passamos a tarde assistindo Le Mans, aquele filme fantástico com Steve McQueen, enfrenta a tragédia e a dor numa derradeira prova de coragem e bravura pessoal. Assistimos uma das fitas de Danny que mostrava sob o foco do interior do carro a grande pista de Nürburgring, em Nordschleife, ou North Loop, na Alemanha, filmada quando a pista estava no apogeu, época em que Jack Stewart e Jim Clark percorreram seus 22 km com 174 curvas. Depois disso, Danny me levou até o Blue Dog Park, que ficava a alguns quarteirões de distância, e ficou atirando uma bolinha de tênis para mim. Porém, mesmo nessa aventura, havia algo errado com a nossa energia. Um cachorro envolto a uma nuvem maléfica que vinha para cima de mim, com os dentes arreganhados sempre que eu mexia. Por isso, não pude ir atrás da bolinha. Fui obrigado a ficar perto de Danny. Tudo parecia estar errado. A falta de Eve e Zoe estava errada. Havia alguma coisa faltando em tudo o que fazíamos. Depois de jantarmos, sentamos na cozinha incomodados, porque não havia nada para fazermos além de ficar incomodados. Por que
Apesar de termos realizado todas as atividades, fazemos o que costumávamos fazer. Não havia alegria alguma. Por fim, Danny ficou em pé. Ele me levou para fora e eu urinei em consideração a ele. Danny me deu os biscoitos na hora de dormir. E então ele me disse: seja bonzinho, ele disse. Preciso vê-la. Eu o segui até a porta. Também queria vê-la. Não, ele me disse. Você fica aqui. Eles não vão deixar que você entrar no hospital. Eu entendi. E fui até a minha cama e deitei. Obrigado, Enzo, ele me disse. Então saiu. Voltou algumas horas depois no escuro e se acomodou silenciosamente na cama, tremendo até os lençóis esquentarem. Ergui a cabeça e ele me viu. Ela vai ficar bem, ele respondeu. Ela vai ficar bem. Capítulo 21. Ela me fez usar as asas de abelha que tinha usado no Halloween anterior. Vestiu sua roupa cor-de-rosa, de bailarina, com uma saia de tule e um colã e as meias. Fomos então para o quintal dos fundos e corremos até os seus pés cor-de-rosa ficarem completamente sujos de terra. Zoe e eu brincando no quintal em uma tarde ensolarada. Era uma terça-feira depois do fim de semana com Maxwell e Trish. E a essa altura, ela já não tinha mais aquele cheiro de vinagre azedo que se impregnava nela todas as vezes que ela ficava um tempo na casa dos gêmeos. Danny tinha saído cedo do trabalho e pegara a Zoe para poderem ir comprar um novo par de tênis e meias. Quando chegaram em casa, Danny limpou a casa enquanto Zoe brincava. Nós dançamos e rimos, corremos e fingimos que éramos anjos. Ela me chamou para ir até o canto do quintal, perto da torneira, sobre as lascas de madeira. Estava uma das suas bonecas Barbie. Zoe se ajoelhou diante da boneca. Você vai ficar bem, ela disse para a boneca. Tudo vai ficar bem. Ela abriu um pano de prato que havia trazido da cozinha. No pano de prato havia uma tesoura, uma caneta marca-texto e uma fita adesiva. Zoe arrancou a cabeça da boneca e pegou a tesoura da cozinha e cortou o cabelo da Barbie, bem rente ao plástico. Então ela fez uma linha no crânio da boneca, enquanto sussurrava: vai dar tudo certo. Quando terminou, cortou um pedaço da fita adesiva e colocou na cabeça da boneca. Depois pressionou a cabeça e colocou de novo no pescoço e a deitou. Nós dois ficamos olhando um momento de silêncio. Agora ela pode ir para o céu, Zoe disse para mim. E eu vou ver com a vovó e o vovô. Senti um enorme desalento. Estava claro que no fim de semana de descanso de Maxwell e Trish, que haviam oferecido a Danny era falso. Eu não tinha provas, mas podia sentir. Para os gêmeos havia sido um fim de semana de trabalho, um esforço para estabelecer um cronograma. Eles já estavam plantando uma semente da sua história, fazendo girar a gravação de sua propaganda, profetizando um futuro que esperavam tornar-se realidade. Capítulo 22. Pouco tempo depois, chegou o fim de semana do dia do trabalho, e logo após, Zoe voltou para a escola. A escola de verdade, como ela disse, o jardim de infância. E ela estava bastante entusiasmada para ir. Separou a roupa na noite anterior, no primeiro dia, calça jeans, boca de sino e tênis, e blusa amarela. Ela tinha mochila, lancheira, estojo, caderno. Cerimoniosamente, Danny e eu acompanhamos até o ponto de ônibus, que ficava a um quarteirão de casa. Na esquina com Martin Luther King Jr. Way, ficamos esperando pelo ônibus. E ela levaria para a escola com outras crianças, os pais da vizinhança. Quando o ônibus surgiu no começo da rua, ficamos todos agitados. Me dê um beijo agora, ela pediu Danny. Agora? Não quero esperar o ônibus chegar aqui. Não quero que Jessie veja. Jessie era a melhor amiga do maternal, que estaria na mesma classe do jardim de infância. Danny concordou e a beijou antes do ônibus parar. Depois da aula, você continua na escola, ele explicou, como combinamos ontem durante a orientação, lembra? Papai, ela se queixou. Pego você no final da tarde, você espera na classe e eu entro para pegá-la. Papai, ela exibiu uma expressão carrancuda e por um segundo eu podia jurar que era a própria Eve. Os olhos
faiscantes, as narinas dilatadas, o balanço do corpo e as mãos na cintura. A cabeça de lado, pronta para a batalha. Ela se virou rapidamente e entrou no ônibus. Enquanto caminhava pelo corredor, se virou e acenou para nós antes de sentar ao lado da sua amiga. O ônibus saiu a caminho da escola. É a sua primeira vez? Outro pai perguntou a Danny. Sim, Danny respondeu. É minha filha, é a minha única filha. E você? Minha terceira, respondeu o homem. Mas não há nada como a primeira. Eles crescem tão depressa. Realmente. Danny tornou com um sorriso. Nós viramos e fomos para casa.